Bom, então vamos ao tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo, gente, ele é um tecido que ele é de suporte, ele pode ter várias funções, tá? Ele tem uma estrutura muito diversificada e, na verdade, esse tecido, ele tem como algumas características gerais... Opa, fiquei bem na frente do negócio, peraí, aí foi. Diversos tipos de células que produzem e secretam matriz extracelular. Como eu disse no tecido epitelial, as células elas estão muito juntas. Então eu não tenho matriz entre elas, eu não tenho líquido entre elas, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó, tanto em qualquer tipo de tecido conjuntivo que a gente tenha, eu tenho essa parte branca, que isso aqui, obviamente, quando a gente faz a lâmina, essa parte de líquido ela é perdida, né? Então isso aqui representa essa parte branca onde tinha líquido. Então é um tecido que tem bastante substância intercelular. Intercelular, não intracelular. Entre células e não dentro de células. É responsável por estabelecer e manter a forma do corpo e conectar um tecido ao outro. Então ele está bem relacionado ao tecido epitelial, mas eu tenho vários tipos de tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo é um nome genérico para vários tecidos, como a gente vai ver agora. E por ele passam capilares. Então os nutrientes eles chegam até o tecido epitelial por meio do tecido conjuntivo, tá? Bom, quais são as células principais do tecido conjuntivo? Nós temos várias, tá? Mas nós temos dentre elas o fibroblasto, que são células grandes e achatadas com projeções, que é esse modelo aqui, tá? Nem parece uma célula, parece um negócio esquisito. Um protozoário, né? Tá mais por um protozoário, mas é uma célula nossa. Sintetizam colágeno e elastina, ou seja, é um tecido muito importante para a nossa pele, para manter a nossa elasticidade, manter a estrutura da nossa pele. Os nossos fibroblastos, eles vão perdendo um pouco a função conforme a gente vai envelhecendo, por isso que a pele vai ficando, né, mais flácida, parecendo um papel. No tecido adulto, ele só entra em mitose quando o tecido, ou seja, ele só se divide, ele só se prolifera, quando o tecido adulto, ele precisa de reparo, tá? É por isso, muitas vezes, que os procedimentos estéticos, como é aquele negocinho que gera microlesões, aquele rolinho, né, que gera microlesões no rosto, é para aumentar a produção de fibroblastos e para, consequentemente, esses fibroblastos em maior quantidade produzirem mais colágeno, tá? Então tem uma relação aí. Nós, quando nos ferimos também, a gente precisa dessa multiplicação dos fibroblastos para poder reparar o tecido. Um outro tipo de célula que está nesse tecido são os macrófagos. Eles se desenvolvem com base nos monócitos, que é um tipo de glóbulo branco, tá? Então, os monócitos dão origem aos macrófagos, tá? Os macrófagos também fazem parte do sistema imune. Eles englobam tanto bactérias quanto resíduos celulares. Tipo assim, a célula não precisa mais, ela joga no sangue, ele vai lá, engloba e destrói, tá? Bactérias, vírus e tal, ele engloba e tenta destruir também, tá? Alguns são fixos em tecidos, como é o caso dos macrófagos do pulmão. A gente precisa de muitos macrófagos no pulmão, visto que nosso pulmão não pode ser contaminado, né, de uma forma tão frequente. E outros tecidos, ou em outros lugares, eles são móveis, né, como é o caso dos macrófagos que ficam no sangue. E quando a gente tem uma inflamação, né, normalmente uma inflamação é uma infecção bacteriana e tal, em alguns casos, então o sangue leva esse macrófago até o tecido que está inflamado e ele vai lá comer as bactérias. Comer, assim, né, no sentido literal da palavra, né? Porque ele engloba e destrói. Então, ele come as bactérias. Um outro grupo de células que a gente tem é o caso dos mastócitos, tá? Que eles são grandes e globosos. Tem vários grânulos dentro deles, tá? Que são produzidos, né? Que são a heparina e a histamina. A heparina é o anticoagulante, tá? Então, às vezes, se a gente tem uma dificuldade de coagulação, se fica sangrando por muito tempo, às vezes tem uma redução na produção de mastócito e, consequentemente, de anticoagulante, que é o caso da heparina, tá? E a histamina, que é um vasodilatador, tá? E que atua nas reações alérgicas, tá? Então, a histamina que vai gerar essa vasodilatação nas reações alérgicas. Vasodilatação é dilatar o vaso mesmo, tá, gente? Para irrigar mais sangue e mais mastócitos para essa região onde tem alguma substância que está causando uma irritação. São abundantes nos vasos sanguíneos e a liberação de mediadores químicos armazenados nos mastócitos promove, então, as reações alérgicas, né? Que a gente tem rinite e tal. A rinite, que aí cada um desenvolve, né? Desencadeia a rinite por algum motivo, pólen, ácaro e tal. A gente não sabe explicar muito bem o porquê, que algumas pessoas desenvolvem, outras não. Tá? Tem algum padrão genético que a gente ainda não conhece, mas está relacionado ao desenvolvimento dessas células aqui, que reconhecem essas substâncias como estranhas e começam a desencadear uma reação alérgica, tá?
tá? Já os plasmócitos, eles são pouco numerosos, a gente tem pouca quantidade, é uma célula que tem uma região, né, de grânulos aí armazenados bem grande, são pouco numerosos, exceto em locais onde há entrada de bactérias, como o caso da mucosa intestinal, tá? Então eles têm em maior quantidade. Eles secretam imunoglobulinas, que são anticorpos, que respondem à entrada de antígenos estranhos, tá? Então, regiões onde a gente pode ter entrada de bactéria, principalmente intestino, né? Visto que a gente pode comer alguma coisa que tenha cheio de bactéria, enfim, que não foi muito bem preparado, etc. Tá? Então, são essas 4 as principais células que a gente tem aí no tecido conjuntivo. Temos outras, tá? Temos outras, mas essas são as 4 principais, tudo bem? Responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.